Amém, irmãos. Boa noite, a paz a todos. Deus seja louvado, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou e é isso que nós gostamos de fazer, né? Separar um tempo aí para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu vou ler com os irmãos, queria que os irmãos lessem comigo, lá no livro de Judas. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, é um livro antes, duas páginas, uma página e meia da Bíblia. É um livro bem pequeno, tem um capítulo só, e é um livro que a gente não lê muito, né? Não se lê muito Judas, né? Não se estuda muito sobre esse livro, não se prega muito nesse livro. Por quê, hein? Será que tem alguma coisa que a religião não quer que a gente saiba nesse livro? Porque não se prega tanto, não se estuda tanto, não se divulga tanto. Não só nesse, né? Mas em todos os livros da Bíblia. Se a cúpula religiosa pudesse, eles exterminavam de uma vez por todas as escrituras e ficavam somente com a dogmática, né? Que eles muitas vezes ensinam e pregam. Mas louvado seja Deus que Ele permitiu que as escrituras fossem preservadas e principalmente livros como esse, né? Que a gente sabe que tem um ensinamento muito profundo e que nos revela muita coisa a respeito da palavra do Senhor e dos hipócritas, né? Que muitas vezes dizem que pertencem a Deus e que fazem a vontade de Deus, mas que na verdade só querem tirar lucro através da miséria do povo. É o que tem muito hoje, né? Tá sobrando isso. Vamos ler, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, tá? Vou começar aqui no verso 3 do capítulo 1, do único capítulo, né? O verso 3 diz assim: Amados, enquanto eu me preparava para falar com vocês a respeito da nossa fé comum, me foi despertado no coração o desejo de pregar a respeito da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente em nosso meio, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem o evangelho de Jesus em dissolução, fazendo com que a graça de Deus seja negada e com que seja negado também o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar vocês que desde há muito o juízo sobre esse já está decretado. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o dia do juízo. Assim também aconteceu com Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que se entregaram à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam contra a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, porém, quando discutia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou lhe dizer coisa alguma, a não ser o Senhor te repreenda. Estes homens difamam tudo que não entendem, e naquilo que não compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até no que eles compreendem, eles erram. 11. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pecaram na revolta de Corá. O 12 de Coré, o 12 diz assim: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco,
sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, árvores sem frutos, em pleno outono, e desarraigados, duplamente mortas. Até aqui. Irmãos, a Bíblia, a Escritura Sagrada, e principalmente o Novo Testamento, ele traz dois grandes temas para a vida do ser humano, para a nossa vida. Um deles é nos guiando, nos ensinando o caminho da salvação e a forma, durante esse caminho em que nós caminhamos, de como agradar a Deus. Então, uma parte do ensinamento das Escrituras Sagradas, o Novo Testamento principalmente, é nos ensinando como alcançar as bênçãos de Deus, como ser abençoado pelo Senhor. A outra parte está toda hora denunciando pessoas que se dizem de Deus, que demonstram fisicamente, exteriormente, pela parte de fora que são de Deus, mas na hora que pensam, que falam e que agem de forma diferente de como está escrito, de como está sendo ensinado por Deus. Então, são duas coisas que a gente precisa ser sensível para a gente entender. Porque a Bíblia deixa bem claro que a besta do Apocalipse, ela, quando se levanta da terra, ela parece um cordeiro. Tem 2 chifres parecendo um cordeiro. Ou seja, quando eu olho, parece um cordeiro. Mas quando fala como o dragão. Então não é a aparência, é a forma como fala, é a forma como age. E aqui Judas está denunciando, na época dele, há 2000 anos atrás, um grupo de cristãos que estava dentro da igreja, que estava vivendo dentro da igreja, dizendo ser cristão, usando a Bíblia como ensinamento e como regra de vida. E Judas estava denunciando esse povo, dizendo, olha, observem a forma como está escrito e observem a forma como eles agem. Eles estão agindo por ganância, pensando só em si próprio, ensinando algo que não é verdadeiro, deixando claro através da forma como pensam, da forma como falam, da forma como agem, que o Jesus que eles estão seguindo, que eles estão ensinando, é um Jesus diferente daqueles que nós estamos ensinando para vocês e diferente daqueles que vocês absorveram, que vocês trouxeram para dentro do coração quando receberam a mensagem. Jesus foi um ser de carne, um ser humano de carne e osso, que veio à terra para se sacrificar e dar a vida por vocês. E tinha certos crentes dizendo lá na igreja que Jesus era apenas um espírito, que ele não veio em carne. Então há uma diferença muito grande dos que creem em Jesus como carne e daqueles que creem em Jesus apenas como espírito. Essa religião dessa época, o gnosticismo, pregava que Jesus não tinha vindo num corpo de carne, que ele tinha vindo só em espírito. E que ele não morreu, ele simplesmente ascendeu ao céu em vida. Ele não morreu e ressuscitou. Então Judas está alertando aqui exatamente para que a gente não caia no laço de que muitos hoje em dia trazem, falando a respeito de Jesus, coisas que Jesus não disse, que Jesus não fez e que Jesus não ensinou a fazer. E nós temos um monte dessas coisas hoje em dia circulando, irmãos, dentro da igreja. Hoje em dia a igreja, aquele ambiente que se chama de igreja, e tem ensinado coisas que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, com o que os apóstolos pegaram de Jesus, aprenderam e ensinaram depois para a igreja. E o nosso compromisso é com a palavra. É por isso que Judas diz, olha, eu estava pensando em escrever para vocês alguma coisa referente à nossa salvação que nós temos em comum, mas eu fui exortado a escrever para vocês a respeito da fé que de uma vez por todas foi entregue
aos santos. Não existe duas formas de crer. Não existe dois pensamentos. É um só pensamento, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, como diz Paulo. Mas tem muita gente ensinando dois tipos de fé, uma fé no Antigo Testamento, outra fé no Novo. Tem muita gente ensinando dois espíritos diferentes, um que seguia o espírito da antiga aliança, outro que segue o espírito da nova. Tem muita gente ensinando até que são dois batismos, ou até mais de dois. Que se você se batizou, mas não se sente salvo o suficiente, pode se batizar de novo, se batizar outra vez. Então tem muitos ensinamentos hoje dentro daquilo que se chama igreja, entre aspas, que está fugindo daquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas. E tem muita gente se enredando e se enveredando nesse matagal que vai dar numa densa floresta que não tem mais volta. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Qual que é a solução para que a gente não caia nesse engano, nesse erro? É as Escrituras Sagradas. Não deixa ninguém te enganar. Porque você tem nas mãos hoje em dia as Escrituras Sagradas que te dizem tudo aquilo que você deve e que você não deve fazer. Que te ensinam o caminho que você deve seguir, o caminho do bem, pelo qual Jesus seguiu e ensinou aos seus apóstolos e eles passaram para a igreja. Desde o primeiro século até hoje, que a igreja de Jesus Cristo, a igreja genuína de Jesus, sofre uma perseguição muito grande. Foi perseguição mental, depois entrou por uma perseguição física e hoje em dia voltou de novo para essa perseguição mental, para essa perseguição filosófica, para essa perseguição que trata com os parâmetros da mente, tentando induzir as pessoas a saírem daquilo que foi ensinado no Evangelho e ir para outra coisa que não é Evangelho. E aí muita gente pergunta, mas espera aí, irmão, mas o Antigo Testamento não é a palavra de Deus? É. O Antigo Testamento foi escrito por Moisés, boa parte dele, e por outros autores também, que Deus inspirou, é a inspiração divina. Mas o Antigo Testamento é inspiração divina, é palavra de Deus completa, cumprida. Vocês lembram quando Jesus estava no Sermão do Monte e ele disse que nenhum tio e nenhuma outra letra cairia da lei até que tudo se cumprisse? Ele disse que não cairia até que tudo se cumprisse. E ele mesmo disse que tudo que estava escrito em Moisés, que estava escrito nos Salmos e que estava escrito nos profetas se cumpriram nele. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Que por meio dele foram feitas todas as coisas, inclusive o universo inteiro. E que tudo está na sua mão, o poder está na sua destra. Ele detém todo o poder. Então ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que a lei. Então o ensinamento que nós temos que seguir, irmãos, é o ensinamento de Jesus. Muitos estavam entrando na igreja e ensinando os crentes daquela época, há 2000 anos atrás já estava assim, isso não é novo não, não é de hoje não. Estavam ensinando os crentes que eles só iam ser salvos se eles se circuncidassem, se eles guardassem o sábado, se eles fossem apresentar os seus filhos lá no templo e tivessem o seu prepúcio cortado com a prática religiosa judaica da circuncisão, se eles fossem anualmente apresentar um sacrifício lá no templo para poder Deus cobrir o seu pecado, se eles vestissem estolas sacerdotais, ou se eles tivessem as suas franjas alongadas, ou se eles fizessem grandes orações durante o dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, se eles não cumprissem os ritos judaicos, que a lei diz que tinha que ser cumprido, essas pessoas não seriam salvas. Eles estavam ensinando, na verdade, de novo eles viverem pela lei, e não pela graça dada por Jesus Cristo. E Judas está denunciando essas pessoas. Judas está dizendo, olha, não aceita esse tipo de gente na tua cabeça. Não aceita esse tipo de ensinamento para a tua vida. Porque Jesus veio,
se tornou maldição em nosso lugar, ocupou o nosso lugar na cruz, porque aquele lugar da cruz era meu e era teu, era nós que devíamos ter morrido lá, porque nós era que éramos e somos pecadores, mas ele ocupou o nosso lugar na cruz, levou todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, como foi dito lá por Isaías, por causa do castigo que ele sofreu. Hoje nós temos a paz com Deus, mas muitas vezes nós nos pegamos colocando em prática doutrina de homens. Muitas vezes nós nos pegamos colocando em prática doutrina que nos são ensinada que não tem nada a ver com o Evangelho. Que está mais ligada à doutrina antiga que já foi cumprida por Cristo do que com o Evangelho que Cristo nos ensinou. E Paulo também, quando denunciou esses homens, ele disse, olha, quem quer viver debaixo da lei, vai viver debaixo de maldição. Vocês querem viver debaixo da lei, querem cumprir a antiga aliança. Ninguém conseguiu fazer isso. Se vocês querem insistir fazendo, vocês vão viver debaixo de maldição. Porque se vocês não cumprirem os 10 mandamentos completos, vocês estão em pecado. Se vocês cumprirem o 1, o 2, o 3, o 4 e pecarem no 5, vocês descumpriram a lei inteira. Ninguém consegue cumprir a lei. Foi por isso que veio um santo, filho de Deus, puro, cumpriu a lei e nos deu a liberdade de servi-lo com amor, concentrando a nossa mente no próximo, em mim, em Deus e no próximo. Então o ensinamento do Evangelho, irmãos, é um ensinamento simples, mas as pessoas têm dificultado a caminhada. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque essa semana eu tive notícias de coisas que aconteceram dentro de igrejas, de pastores que eu conheço, que alguns que estudaram comigo, outros que congregaram comigo, outros que eu conheci durante a minha caminhada no trabalho, enfim, na vida, no chão da vida. É assim que eu, há quase 15 anos, conheço as pessoas, no chão da vida. Que a gente vê coisas absurdas acontecendo. Julgamento de homens, intitulam pessoas, tiram o título dela, engrandecem alguns, enaltecem outros, abatem um aqui por conta de situação financeira, por conta de membro de igreja, por conta de estar ou não estar na frente do povo. Então o que a gente vê acontecendo hoje em dia no meio cristão são barbaridades que Jesus nunca fez, os apóstolos nunca fizeram. Lembra que a nossa discussão há mais ou menos quantos anos? 15, 16 anos atrás era sobre se cair ou não cair era de Deus, né? Se entrar no reteté ou não era de Deus. Isso já ficou provado que não era, né? Isso é a emoção do homem. Hoje em dia a discussão é outra. Hoje em dia a discussão está mais no âmbito filosófico, no âmbito governamental. A igreja está tentando se revestir agora de um poder governamental, político, partidário, que não pertence a ela. Nós não temos que nos envolver com isso, nós temos que nos envolver com o que é espiritual. Para o bem de todos, independente de quem seja, de onde esteja, que religião siga. Aonde é que está? Aonde foi parar essa pureza do Evangelho? Aonde foi parar esse objetivo de Deus na vida do povo? E aí Judas diz que Deus entrará em julgamento contra essas pessoas. Aí sim nós vamos ver um Deus que atuava como ele atua na antiga aliança. Deus vai entrar em julgamento contra esse povo. E por que Deus vai entrar em julgamento contra esse povo se o que está instalado é o Evangelho de Jesus Cristo, que é para a salvação? Porque esse povo não está querendo o Evangelho. Esse povo não está querendo seguir o Evangelho, eles estão querendo seguir a lei. Então Deus vai tratar com eles de acordo com aqueles que Ele quer que eles querem seguir. É a lei que vocês querem, vai acontecer exatamente aquilo que Paulo disse que ia acontecer. Eles vão ser julgados, vão ser amaldiçoados, porque querem viver debaixo da lei. Paulo diz que quem vive sem lei é julgado sem lei, mas quem vive debaixo da lei vai ser julgado de acordo com os rigores da lei. Então Judas diz claramente que essas pessoas serão julgadas por Deus de acordo com o rigor da lei. E aí ele levanta uma coisa interessante, que ele fala, olha, os anjos de Deus,
que não se contentaram com o céu, não guardaram a sua habitação, se rebelaram e vieram para a terra, deixaram a sua habitação e foram por outra carne, Deus os castigou, os prendendo em correntes eternas no inferno para o dia do julgamento. Ele diz também que Sodoma e Gomorra, pelo pecado que cometeram, toda aquela população, aquela nação daquela época, quando o Senhor baixou ali para conversar com Abraão e os anjos foram lá para visitar Ló em Sodoma e Gomorra e os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Olha que absurdo. Ele disse que Sodoma e Gomorra sucumbiu, desceu ao inferno, foi julgada por causa do seu pecado, porque não quis se arrepender, porque não quis cumprir a vontade de Deus, não quis obedecer. E ele diz claramente que todo aquele que não quiser ser julgado pelo Evangelho, não quiser ser absorvido pela cruz, será julgado com os rigores da lei. Então, irmãos, quando Deus começar a entrar em julgamento com essa igreja frajuta, que está aí agora só de fachada, nós vamos ver acontecer coisas terríveis. Quando Deus começar a entrar em julgamento com esse povo que só está arrebanhando gente por interesse financeiro, que é o que mais tem hoje em dia, nós vamos ver coisas terríveis acontecerem. Mas eu peço a vocês que fiquem alerta, porque boa parte disso é culpa nossa, não é porque a gente não está atuando, não, é porque a gente está em cima do muro, muitas vezes com algumas questões. Nós precisamos atuar de acordo com o Evangelho. Nós precisamos olhar como Jesus olhava, ter o discernimento que ele tinha. Quando a Bíblia fala aqui que ele trazia a bênção em certa parte das Escrituras, mostrando o caminho de Deus, mas que também trazia apontamentos, ele denunciava o erro, nós vemos isso claramente quando Jesus tem os seus encontros, quando Jesus tem as suas conversas. Preste atenção, irmão, de lá de Mateus até Apocalipse. Se você ler o Evangelho inteiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios 1 e 2, e for lendo até chegar lá em Apocalipse, preste atenção no que eu vou lhe dizer e me repreenda se eu estiver errado. Toda vez que Jesus se encontra com uma prostituta, com um ladrão, com um cego à beira do caminho, com um cobrador de imposto, com um desprezado, com uma mulher doente do fluxo de sangue, com um soldado que estava com o servo à morte, à beira da morte, com a mulher que estava com a filha endemoniada. Toda vez que ele encontra alguém que não é religioso e que está passando pelos piores perrengues da vida, ele trata com amor, ele trata com saudações, ele traz para perto de si, ele cura, ele liberta, ele traz uma palavra que é libertadora, que é curativa. Mas toda vez que ele se encontra com religioso, era só pancada. Toda vez que ele se encontrava com fariseu, com saduceu, era só pancada. Aí quando se encontrava com uma prostituta na beira do poço, ou com um ladrão em cima da árvore, era generoso, era amoroso. É por quê? É porque Jesus gosta das coisas erradas, é? Não, não é. É porque ele veio como médico para curar os doentes. E aqueles que se achavam são e não estavam, mas se achavam que estavam porque eram religiosos, na verdade eram os verdadeiros doentes e não sabiam. Então toda vez que Jesus tem um encontro com um religioso, ele conversa com o religioso, dá uma pancada segura, se volta para quem está ouvindo ele, para a população, para aquela nação inteira e fala: cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado com os religiosos. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Então, os religiosos daquela época morreram todos. Falo isso sempre. Os fariseus daquela época morreram todos. Mas o espírito farisaico continua vivo e atuante. Quanto mais religioso for o indivíduo, quanto mais bem vestido tiver o indivíduo, quanto mais penduricalho religioso tiver na cabeça dele, quanto mais santo for o indivíduo, cuidado. Porque nem Jesus era tão santo assim.
Nem Jesus era tão religioso assim, digo de aparência. Nem Jesus frequentava tanto o templo como o religioso frequenta. Nem Jesus orava 3, 4, 5 vezes por dia como o religioso ora. Cuidado! Cuidado porque tem máscara aí, parece cordeiro. Mas deixa falar para ver se não fala como dragão. Não adianta parecer cordeiro e falar como dragão. Vai sofrer o julgamento que Judas está dizendo aqui. E Judas diz que até mesmo o arcanjo Miguel, quando foi disputar o corpo de Moisés com Satanás, não ousou lhe dizer nada, a não ser que o Senhor te repreenda. Não tem embate, não tem briga. Tem que ouvir o que Satanás está falando e entender e saber quem é Satanás e repreender em nome de Jesus e seguir o que Cristo mandou seguir. Porque é baseado no que Cristo ensinou que nós temos que viver. Então, irmãos, leiam essas cartas pequenas. Leia o primeiro e segundo de João, leia o primeiro e segundo de Pedro, leia Judas, leia essas cartas pequenas, leia o Evangelho. Preste atenção no que Jesus diz. Preste atenção nos encontros que Jesus tem, como é que ele trata as pessoas com que ele se encontra. Se ele está tratando de uma forma mais áspera, pode olhar que é um religioso. Se ele está tratando de uma forma mais amena, pode olhar que é alguém que está desprezado pelo povo, principalmente pelos religiosos. Jesus gostava de estar com o desprezado. Ele gostava de estar com aquele que ninguém queria estar. Tanto é que quando ele passou no caminho de Jericó, que o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E começou a insistir gritando isso, mandaram o cego se calar. Não perturbe o mestre, se cale. Aí Jesus falou: opa, não, deixa ele vir falar comigo. Eu vou atender. E curou o cego. Então, quando a gente vê um desprezado, um largado, um que ninguém quer mais nada com ele, um que ninguém dá mais nada, pode ter certeza de uma coisa: aquele ali é o que Deus quer curar, é o que Deus quer salvar, é o que Deus quer como filho. Eu não esqueço nunca mais de uma imagem que saiu estampada nos jornais quando teve aqui uma marcha para Jesus na Paulista. Acho que foi a primeira marcha para Jesus na Paulista. Os crentes marchando lá na Paulista, encheram a Paulista e tinha um mendiguinho sentado assim do lado. O repórter, o fotógrafo, acho que nem fez por querer, mas quando ele tirou a foto da frente da Paulista, onde tinha aquele monte de crente desfilando ali na Paulista para Jesus, o mendiguinho saiu logo de cara. E aí alguém pegou aquela foto e falou assim: Jesus estava ali do lado deles e eles não perceberam. E é isso mesmo. Jesus estava ali do lado deles como mendigo e eles não perceberam. Continuaram marchando a avenida inteira, marcha para Jesus, e Jesus sentado ali com fome, com sede, nu e sem ter onde se abrigar. Como ele disse que estaria toda vez que vocês alimentarem um faminto, vestirem um nu, abrigarem um desabrigado ou visitarem um doente ou um preso, não é a eles que vocês estão fazendo, é a mim. E a marcha para Jesus passou com milhões de pessoas na Avenida Paulista, e o mendigo que estava com fome continuou com fome, estava nu, continuou nu, estava doente, continuou doente, e ninguém deu comida, ninguém deu roupa e ninguém visitou. Aí eu pergunto para você: onde é que está o cumprimento do Evangelho nisso? Aonde está o cumprimento do Evangelho nisso? Mas eu tenho certeza que depois que aquela marcha passou, alguém alimentou aquele mendigo. Alguém deu uma roupa para aquele mendigo vestir. Alguém fez algo para Jesus naquele dia. Só não foram aqueles infelizes que foram lá marchar achando que estavam fazendo alguma coisa demais e não estavam fazendo nada a não ser barulho e andarilho. Então nós precisamos ser mais sensíveis para prestar atenção nessas coisas. Saber quem que está falando. Quem é que está falando? Agora, por exemplo, eu estou falando para vocês. Quem é que está falando? É o Evangelho que está falando ou é mais um besterol? Então nós precisamos estar atentos com isso, porque não é mais tempo de brincar, né? A coisa está ficando cada dia mais séria.
Eu tenho certeza absoluta que a vitória da igreja, que nós vamos só crescer em bênçãos daqui para frente, mas muitos problemas nós ainda vamos enfrentar. Muitos problemas. E a religião, ela tem crescido de tal forma, principalmente no Brasil, que ela tem alcançado números no Brasil que são assustadores. E esse povo vai querer brecar o verdadeiro evangelho de Jesus na terra. De uma forma ou de outra, eles vão querer brecar. Mas eles não vão conseguir. Mas eles não vão conseguir porque tem pessoas como você, tem pessoas como eu, que vai entender o propósito de Deus, que já entendeu o propósito de Deus e que vai continuar marchando e entendendo que o vizinho do teu lado, que mora do teu lado, tem muito mais valor para Deus do que qualquer outra pessoa que está distante de ti. Você pode falar, irmão Cleber, mas quem está distante de mim é um filho que eu gerei e pari. Mas o teu vizinho que está do teu lado tem muito mais importância para Deus. Sabe por quê? Porque ele é o teu próximo. Porque teu próximo é aquele que está próximo. Então é esse que você tem que acudir. Quantas vezes eu não atravessei, às vezes, um bairro inteiro, irmão? Com 10% do meu salário no bolso, atravessei o bairro inteiro. Para ir chegar lá e depositar na salva da igreja 10% do meu salário. Hoje em dia eu entendo que eu muitas vezes atravessei a miséria. Passei por um monte de miséria para ir dar meu dinheiro onde já tinha dinheiro. Podendo ter ajudado o meu vizinho, que às vezes podia estar morrendo de fome, eu não sei se estava. Está faltando um gás, está faltando um arroz, uma comida, um leite. Podendo ter ajudado o mendigo, porque eu passei na rua e eu nem vi, eu fiz de conta que não vi. Para ir ajudar na igreja. Com um envelopezinho com o meu nome, com um envelopezinho com a data que eu depositei, porque no final do ano vai aparecer lá, né, no quadro da igreja dos dizimistas, o meu nome está lá estampado, né? E se não tiver, é uma vergonha, porque eu não sou dizimista. Ah, irmão, pelo amor de Deus, tem tanta gente que ainda está nesse engano, tem tanta gente que ainda está vivendo essa religião podre, sabe, de aparência, de físico, de vistas. A gente precisa começar a viver o evangelho que ninguém vê. A gente precisa começar a viver aquilo que ninguém enxerga fisicamente, mas que Deus enxerga através do olhar clínico que Ele tem em nosso coração e que aqueles que são de Deus também enxergam. A gente precisa parar de viver a hipocrisia, de achar que está fazendo algo demais. Ninguém está fazendo nada demais. Nós não merecemos nada, nós merecemos só a cruz e a morte. Mas ganhamos a salvação em Cristo. Não é porque merecemos e nem porque fizemos por merecer. É porque Ele é compassivo e misericordioso. Então é isso que nós temos que fazer com as outras pessoas. É tentar fazer o máximo que elas entendam que Cristo já morreu por elas. Não precisa mais sacrifício. Não precisa. O único sacrifício que Ele quer agora é os lábios, o adorando, glorificando o seu santo nome. E o nosso apoio, a nossa ajuda àqueles que estão necessitados. Assim como nós também somos ajudados em nossas necessidades. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui, algum dia na vida já faltou alguma coisa. E como se a gente não soubesse nem de onde veio, apareceu do nada e nos ajudou, nos favoreceu. Assim como nós também já fomos tocados para ajudar alguém, como não sabíamos o que a pessoa estava passando. A pessoa estava passando por um perrengue e nós fomos lá tocados e ajudamos e a pessoa foi ajudada. E é isso que é evangelho. É compartilhar até aquilo que não tem. Isso é evangelho. E para finalizar, Jesus estava no templo um dia e todos estavam lá indo até o gasofilácio depositando as suas ofertas. Cada um que desse mais do que o outro. Aí foi uma pobre viúva que só tinha 2 moedas e depositou lá na urna. E Jesus chamou os discípulos e falou assim, ó, aquela mulher ali foi quem doou mais. Os discípulos olharam e falaram, mas a mulher só doou 2 moedas, eu estou vendo os caras colocarem aí um monte de moeda, um monte de dinheiro lá. Ele falou, pois é, ela foi quem doou mais, porque eles estão dando do que sobra. E ela deu tudo que tinha. Então, quando Jesus diz isso, não é para eu e você irmos lá e doar tudo que temos. É para nós irmos lá e doarmos
de coração o que a gente for doar. E não é num gasofilaço dentro de um templo, não. O templo que Jesus quer que nós doemos é um templo de carne. É doar para a gente, é doar para socorrer pessoas. E não é para a igreja fazer por você, é para você fazer por você. Porque é fácil também pegar uma quantia de dinheiro e dar para alguém fazer por você. Não, é para você fazer por você. Quer ajudar algum lugar? Ajuda. Mas deixa uma parte contigo para você fazer por você. Para você treinar a tua vida de doação. Então doar tudo que tem não é realmente tirar tudo que você tem no banco e sair doando por aí não. É fazer de coração, é fazer porque você sabe que aquilo que você está fazendo vai ajudar alguém a se recuperar, a sair daquela situação difícil que ela está. Então o evangelho precisa ser vivido dessa forma. Da forma mais simples possível, no chão da vida, sem exageros, sem temores, sem apontar quem é quem, sem deixar que ninguém faz a tua cabeça. Vai pelo evangelho, vai pelo que está escrito. Judas deixou bem claro que ele estava a fim de escrever outra coisa. Eu também não estava a fim de pregar isso hoje, estava a fim de pregar outra coisa, que eu já vim pregando. Eu vinha numa linha de pensamento já faz umas 4 ou 5 pregações. Eu estava a fim de pregar outra coisa. Mas Judas disse que estava a fim de falar sobre a fé comum, sobre a salvação comum. Mas ele disse, mas eu fui exortado a pregar sobre a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Só tem uma fé. Não tem 2, nem 3, nem 4. Tudo que você vê por aí, com o nome de fulano de tal, com o nome de ciclano de tal, e um veste assim, outro se veste assado, um faz desse jeito, outro faz daquele outro, só existe uma fé. Uma, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Ela está aqui, ó, Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, no Evangelho, falado, dado por Jesus e ensinado pelos apóstolos. O resto que passar disso é balela, é conversa fiada. Viva aquilo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração, mediante o que a palavra de Deus fala. Parecer com cordeiro é fácil. Não é difícil, não. Até o diabo parece um cordeiro quando ele quer. Parecer com cordeiro é fácil. Difícil é parecer com cordeiro e falar como cordeiro. Parecer com cordeiro e falar como dragão é o que mais tem por aí. Cuidado. Não olhe as aparências. Escuta o que está falando. Vê se está de acordo com o cordeiro. Se não tiver de acordo com o cordeiro, está parecendo com o cordeiro, mas é dragão. Cuidado, fica alerta. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja.